Aleluia. Queria compartilhar uma palavra com vocês no livro de Lucas, se conta no livro de Lucas, capítulo 24, verso 13. Deus é bom. Aleluia. Lucas 24, 13. Quem achou diz amém. Quem não achou vai ler aí. Talvez a tradução não seja a mesma, mas vamos ver aqui. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades, entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Até aí. Baixe suas cabeças, curve a sua cabeça. Deus e Pai, fala conosco. A tua palavra está aqui. Não tem homem na terra que possa interpretá-la, mas o teu Espírito sim, ele pode interpretá-la. Então fala não o que queremos, mas o que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, aqui está uma palavra após Jesus ressuscitar, né? Esse texto conta uma história. A igreja de Cristo ainda estava vivendo aquele momento de incerteza. Muitos discípulos ainda estavam escondidos, com medo. E Jesus, ele ressuscita. As mulheres vão até o túmulo de Jesus, porque elas iam embalsamar o corpo de Cristo, né? Para você ter ideia, Jesus, os judeus estavam esperando um Jesus que viesse libertar o povo da opressão que Roma trazia, né? O Império Romano era muito truculento. Eles pediam muitas impostos muito altos para o povo, oprimia com os impostos. E o povo romano queria um Cristo para libertar disso aí. Mas Jesus veio para libertar o povo dos espíritos cativos, né? Da angústia, da opressão. Jesus veio para trazer vida com abundância. Uma vida que você não perde quando morre, mas você ganha com Cristo. E muitas pessoas não entendiam isso. Então, quando Jesus veio, quando ele nasceu num lugar bem humilde, numa manjedoura. José, nós sabemos, em dezembro, se Deus permitir, nós vamos fazer o nosso especial de Natal, amém? Quem vai participar, diga amém. Já é coisa para o pastor quebrar a cabeça. Junta esse povo, ensaia com esse povo. Dia 25 de dezembro, eu vou abrir um parêntese na palavra para falar. Dia 24 você passa com sua família. Ceia de Natal, aquela coisa. Dia 25 você passa aqui na igreja. É o nosso culto de Natal especial. Jesus, ele nasceu, irmãos, numa manjedoura ali. José foi para o recenseamento. Ele sai de Nazaré da Galileia e vai para Belém, que a profecia tinha que se cumprir. Além de Jesus ser, né, ele é o leão da tribo de Judá, ele é descendente de Judá, e ele também nasce em Belém. E tudo isso está na profecia, que ele ia ser um belemita. E José está ali para o recenseamento, e Maria tem a dor de parto, e
ele só encontra um lugar de animais, porque a cidade estava cheia, né? Todo mundo vindo de outros lugares, só podia fazer o recenseamento no lugar que a pessoa nasceu. E estava ali tudo cheio, e José só achou uma manjedoura, um lugar de animais ali. Olha como Jesus veio ao mundo em plena humildade, como pessoa. E por que ele veio tão humilde como pessoa? Porque o que tinha que se manifestar ali não era a casa que ele morava, não era o hospital que ele ia nascer. O que tinha que se manifestar ali era a glória de Deus que liberta o homem. E para a glória de Deus se manifestar, nós temos que diminuir. Jesus diminuiu. Às vezes a gente vê pessoas tão soberbas, né? Arrogantes, porque tem uma condição financeira, porque chegou em um status. E o Rei dos Reis veio nascer numa manjedoura, num lugar bem humildezinho. Mas tem uma coisa muito interessante nesse nascimento de Jesus, porque embora quem olhasse não ia desconfiar que o Rei dos Reis estava nascendo ali, que o Messias. Porém, existiam pessoas que estavam ligados na palavra. E quem está ligado na palavra não vai perder a bênção quando ela chegar. A Bíblia diz que os reis magos estavam ligados na palavra, eles viram a estrela. E eles seguiram a estrela porque eles sabiam que existia uma profecia. E se existe uma profecia de Deus, ela vai se cumprir. Mas se você ficar ligado, você vai entender e você vai seguir. Eles foram seguindo a estrela. Depois, os pastores estavam no campo e apareceram anjos. Por que os anjos apareceram para os pastores? Porque os pastores estavam trabalhando. E aqueles que estão trabalhando no reino de Deus também vão ser avisados da glória de Deus. Eu vejo muita coisa acontecendo. O mundo está disperso, mas a igreja tem que estar ligada. Jesus vai voltar. Sabe qual é o relógio da igreja? Israel. Está tendo guerra em Israel agora. Talvez o mundo todo esteja olhando outra coisa, mas a igreja está ligada. Quando tem guerra em Israel, você está pensando, está mais perto de Jesus voltar. Por quê? Porque nós estamos trabalhando para o reino, estamos sendo avisados. E chegaram ali os pastores, chegaram ali os reis magos, em um lugar extremamente humilde. Eles entraram numa manjedoura, no lugar de animais, irmãos. Um lugar talvez fedendo a esterco de animal, né, no meio dos bichos ali. Não tinha luxo nenhum no lugar. Mas o lugar não era o melhor lugar do mundo. Mas quando eles chegaram naquele lugar, preste atenção. Quando os reis magos chegou naquele lugar, eles adoraram aquele menino como um rei. Não importa onde você esteja, adore a Jesus como Ele é. Ele é rei, adore a Ele como rei. Eu vou apenas lá para a igreja Monte Oreb é uma igreja que não é tão grande, é uma igreja de uma cidade pequena, mas eu estou aqui, não estou adorando essa igreja, nem essa cidade, eu estou adorando ao Rei dos Reis que está aqui. Se você está aqui, adore a Ele como rei, porque Ele merece adoração como rei, irmão. Não importa onde Jesus estiver, Ele tem que ser adorado como rei, porque Ele é o Rei dos Reis. E entra ali os reis magos, e os reis magos entram na manjedoura, no lugar fedido, no lugar feio, e ele dobra o joelho e começa a adorar aquela criança como rei. Lá vem os pastores, e os pastores entraram no lugar dos animais, no lugar ali, bem simples. Não importa qual seja o lugar, o importante é que ele esteja. Olha para o irmão que está do seu lado aí agora e diga: não importa as suas falhas, seus defeitos, sua capacidade, o importante é quem está aí nascendo dentro de você, o importante é quem mora dentro de você. Ele está aí, meu irmão. Jesus está aí, meu irmão. O importante não é como eu estou vestido, não é como eu me porto. O importante é se Ele está dentro de mim. Se Ele está dentro de mim. Belém não viu, os reis não viram, as pessoas mais ricas e importantes daquela cidade não viram, mas tinha pessoas adorando ao Rei dos Reis ali. Eu não sei, quem sabe que você está aqui hoje, talvez muita gente nem saiba que você está na igreja hoje, mas Jesus está sendo adorado aqui nesse lugar, aqui em Itacaré, nessa igreja. Eu não sei se Ele está sendo adorado em todas as partes de Itacaré, mas aqui Ele está. Então Jesus veio assim, humilde.
E quando ele foi ser apresentado no templo, a tradição era que quando uma criança ia ser apresentada no templo, se levava um animal para sacrificar, para entregar. Era uma entrega. E se a pessoa tinha muitas condições, ela via bois, vários bois, comprava. Se a pessoa era mais ou menos financeiramente, ela pegava uma ovelha. Mas se a pessoa não tinha muito dinheiro, ela pegava um passarinho para sacrificar. E acredite, no nascimento do Rei dos Reis foi sacrificado um passarinho. José não tinha dinheiro para comprar um animal maior. Eu quero te falar, não é o tamanho da sua oferta, é o quanto você entrega. Presta atenção, vou repetir. Não é o tamanho da sua oferta, é o quanto você... Senhor, só tenho... Isso aqui é tudo. Sabe quando houve a oferta da viúva? Lembra? Um fariseu deu muito dinheiro e mostrou para todo mundo. A mulher foi com toda vergonha, com as moedinhas, e colocou lá. Jesus disse: quem deu mais? O discípulo disse: não, aquele homem deu mais. Quem deu mais foi aquela mulher. Que embora ela deu só umas moedinhas, ela deu tudo que ela tinha. Ela vai voltar para casa, ela não vai saber o que ela vai comer, porque as moedinhas que tinha para comprar um pão, ela deu. Mas quem dá tudo para Deus, Deus supre tudo para Ele. Eu não estou falando de dinheiro aqui, você me entende? Eu estou falando da sua adoração, do seu tempo. Olha você aqui, você podia estar em qualquer outro lugar. Você está ofertando o seu tempo para Deus. Você está ofertando a sua adoração para Deus nessa noite. Você está ofertando o seu coração para Deus. E esse homem, Jesus veio com toda a humildade, e ele morreu e ressuscitou. Quando se morria na antiguidade, se tinha dinheiro, comprava-se um túmulo. Jesus não veio rico financeiramente, ele veio rico de espírito. Então José de Arimateia comprou um túmulo para Jesus, de pedra, colocou o corpo dele no túmulo. E aí colocaram um cidadão, os soldados romanos, porque disseram assim: vão tentar roubar o corpo dele. Coloca os soldados romanos ali, de dia e de noite, para ninguém encostar no túmulo do corpo de Jesus. Só que aí o que aconteceu? Chegou o dia dele ressuscitar. E quando chega o dia de Deus operar, ninguém pode impedir. Os soldados estavam ali. O anjo entrou, abriu o túmulo, Jesus ressuscitou. E os soldados ali. As mulheres chegaram para embalsamar, porque naquela época, quando se morria, família de condições, né? Se enrolava o corpo em panos. Por isso que Lázaro foi assim, porque Lázaro era uma família de condições financeiras. E depois embalsamava, botava especiarias, perfumes. As mulheres estavam subindo para isso. Quando chegaram lá, os guardas estavam lá. Quando elas foram entrar no túmulo, a pedra do túmulo era muito pesada, mas a pedra que era a porta de entrada, estava aberta. E quando elas entraram no túmulo, não tinha corpo nenhum lá. E elas se espantaram. E quando foram saindo, o anjo disse, estava lá o anjo para dizer assim: mulher, vou te dizer uma coisa, você está fazendo a coisa errada. Às vezes a gente serve a Jesus e faz a coisa errada, que a gente não está tendo a visão certa. Vocês servem a Jesus e está fazendo a coisa errada. Você está procurando no meio dos mortos aquele que já está vivo. Jesus está vivo. Todos os outros líderes religiosos morreram, né? Todos os outros líderes religiosos, os restos mortais ficaram ali. E você pode viajar pelo mundo. Se você for lá no túmulo de Allan Kardec, que é o líder espírita kardecista, se você for lá, vai estar a lápide lá, aqui jaz Allan Kardec. Se você for na Índia, você vai ver o túmulo de Siddhartha Gautama, Buda. Aqui jaz Siddhartha Gautama. Qualquer outro líder aqui no Brasil, você vai lá no túmulo de Chico Xavier, vai estar lá, aqui jaz, os restos mortais dele estão aqui. Mas se você for em Jerusalém, lá em Israel, onde está tendo a guerra, se você for em Jerusalém e você for no túmulo de Jesus, esse mesmo túmulo de pedra vai estar escrito em várias línguas: ele não está mais aqui porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. O meu Deus está vivo. O meu Deus está
está vivo. Inclusive ele está participando desse culto aqui hoje. Ele ressuscitou. Só que os discípulos não sabiam disso ainda. Estavam entristecidos. A Bíblia diz que eles estavam indo para Emaús, 11 quilômetros, andando, triste. Jesus apareceu até a eles. Só que Jesus não deixou que os olhos dele da revelação fossem abertos para ver que era Jesus. Porque eles estavam entristecidos. E se vissem logo que era Jesus, imagine o que seria. Aí Jesus chegou como se fosse um viajante do lado deles. Vocês estão indo para onde? Estão indo para Emaús. Por que estão entristecidos? Você não sabe o que aconteceu? Jesus de Nazaré, mataram ele e tal. E aquela conversa foi. E era o próprio Jesus, e eles não estavam percebendo. Por quê, pastor? Porque tem coisa que Jesus só vai te revelar na hora certa. Quem pegou isso aí, meu irmão? Tem coisa que você só tem que acreditar. Na hora certa Jesus vai te revelar. E digo mais, você vai viver. Aquela conversa boa, chegou em Emaús. Como é bom andar com ele. É tão gostoso andar com Jesus que os discípulos ali, aqueles homens que eram seguidores de Jesus, Jesus não deixou revelar que era Jesus, mas a presença era tão boa. Jesus fez que ia passar, ele disse: "Oh, fiquem mais um pouco, entre aqui, ceie conosco, vamos tomar um café aqui, essa estrada é perigosa, durma aqui." Enquanto tem pessoas que não querem saber de Jesus, tem pessoas que são tão apaixonadas por ele, que diz para ele: "Não sai, não sai, não sai, fica aqui, porque quando você está aqui o inimigo não entra, quando você está aqui a tristeza não entra, quando você está aqui a depressão não chega, quando você está aqui eu não faço besteira, quando você está aqui eu não peco, quando você está aqui eu sou feliz." A presença de Jesus, a presença, tua presença vale mais, tua presença vale mais que o dinheiro. É assim não? Sua presença vale mais. Vale ou não vale? Irmão, quando a pessoa tem Jesus de verdade, ela larga tudo para ficar só com ele. Ela larga tudo para ficar. Então, Jesus fez que ir embora. Os discípulos, mesmo sem saber, fica aqui com a gente, fique mais um pouquinho. Passou rápido. Quando você está perto de alguém que ama, o tempo passa tão rápido que você nem percebe, é ou não é? Passa rápido que você nem vê. Chegou a hora dos discípulos continuar. Chegou a hora dos discípulos prosseguir. Mas eles queriam que aquele homem ficasse. Aí Jesus disse: "Tudo bem." Aí Jesus entrou, Jesus sentou. E continuaram conversando. E quando foram cear, disseram: "Ore você." Jesus foi orar, todos fecharam os olhos. E quando Jesus estava orando, eles perceberam que era Jesus por causa da voz dele. A voz, quando Deus fala com você, você não tem dúvida. Às vezes você está no lugar, tem alguém entregando uma profecia, uma revelação, você olha e fala: "Será que é Jesus mesmo?" Às vezes você vê um movimento, você fala: "Será que é Deus?" Mas quando você escuta a voz dele, você não tem dúvida que é ele. Os discípulos ouviram a voz de Jesus, abriram os olhos rápido, e ele não estava mais ali. E eles começaram a chorar e se alegrar, e foram cheios do Espírito Santo, porque a presença de Jesus traz isso. Já estou encerrando. Se coloca de pé. Nenhuma outra presença vai te fazer feliz. Nenhuma mulher, nenhum homem, nenhum prazer, nenhum esporte, nenhuma diversão, nenhum lazer vai te fazer tão feliz como a presença dele.